presidente Jair Bolsonaro tem feito de tudo para retomar a popularidade entre os brasileiros, inclusive aquilo que ele jurou que nunca faria. Eu preciso corrigir o Bolsa Família. A média está em R$ 192. Como é que eu vou corrigir? Porque a inflação está aí. Preciso, agora repito, de apoio da maioria qualificada do parlamento para o novo Bolsa Família, que eu espero que seja acima de R$ 300. Em julho, o Datafolha mostrou que a reprovação do presidente subiu e atingiu 51% dos entrevistados. Já a avaliação positiva do presidente se manteve em 24%. A estratégia para isso é aumentar o Bolsa Família. Jair Bolsonaro afirmou nesta semana que o governo federal estuda dar um aumento de até 100% do benefício. Mas estamos aqui ultimando esforços e estudos no sentido de dar um aumento de no mínimo 50% para o Bolsa Família, podendo chegar até 100% em média. E com isso daí, além de atendermos a população, a gente prepara o Brasil para voltar à normalidade. Com isso, o valor que hoje é de R$ 192 subiria para R$ 384, caso esse percentual seja confirmado. Ainda ontem, na cerimônia de posse do ministro Ciro Nogueira no Palácio do Planalto, Bolsonaro falou em aumento de 50% do valor. E, segundo ele, o programa será rebatizado para Auxílio Brasil. A proposta, seja de 50% ou 100% de aumento, esbarra nas restrições fiscais. Além disso, existe o temor de que não haverá recursos suficientes para financiar o reajuste da forma que está sendo estudado. Isso porque o governo projeta também uma espécie de bônus, caso o beneficiário do Bolsa Família consiga um emprego formal. O valor estaria na casa dos R$ 200. Com essas medidas, o custo do programa tende a subir para mais de 55 bilhões de reais por ano. No orçamento de 2021, a verba para o Bolsa Família é de 35 bilhões. O problema é que o governo encontra dificuldades para encontrar espaço no orçamento de 2022. Por isso, deve propor ao Congresso Nacional um projeto para adiar o pagamento de dívidas reconhecidas pela Justiça, os chamados precatórios, e usar os recursos para elevar o valor do benefício. O ministro da Economia, Paulo Guedes, já disse que o governo não tem capacidade para o pagamento dos precatórios. Mas, segundo ele, propor o parcelamento de parte dessas dívidas em até 10 anos não é um calote. Esses direitos estão muito longe de ser calote, eles são um título, uma exigibilidade contra o governo brasileiro. Eu devo, não nego, pagarei assim que puder. Inclusive, estou criando esse fundo para que, vendendo as estatais, vocês possam usar o mais rápido possível, como era possivelmente a intenção de todos esses grupos que andaram acumulando essas dívidas. A estimativa é que o governo tenha cerca de 90 bilhões em dívidas dos precatórios para 2022. E quem nos explica melhor essa questão é a repórter do Broadcast Econômico, Diana Tomazelli. Tudo bem, Diana? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada. E, Diana, afinal, há espaço fiscal para que o governo Bolsonaro aumente em até 100% o valor pago no Bolsa Família, Diana? Olha, até 100% não tem. O que tem espaço para fazer é aumentar o Bolsa Família mais ou menos ali 50%. O que isso mudaria, né? Hoje o benefício médio está ali por volta de 190, alguns meses oscila para cima ou para baixo, e aí tem espaço dentro do teto de gastos, que é uma regra fiscal que limita a despesa do governo, para elevar esse benefício médio do Bolsa Família para cerca de R$300. Só que nos últimos dias o presidente Jair Bolsonaro tem falado nesse valor de R$400. Só que tem uma explicação por trás desse raciocínio de elevar ainda mais o Bolsa Família, que é a possibilidade de o governo propor a criação de um fundo que vai ser abastecido com recursos de privatizações, venda de imóveis, dividendos, e aí isso
isso sim seria, em parte, usado para conseguir pagar um bônus adicional, digamos assim, para as famílias beneficiárias do programa social. E isso seria um incremento a esses R$300. Agora, como eu falei, é um bônus variável, depende do que o governo consegue ano a ano privatizar, vender de imóvel, e nem tudo que for arrecadado vai para os beneficiários do Bolsa Família. Tem uma parte que iria para abater a dívida pública, tem outra parte que iria para pagar essa dívida judicial que o governo tem dos precatórios, que a gente já vai detalhar daqui um pouquinho. Então, assim, é muito incerto. Agora, o presidente tem no Bolsa Família uma peça-chave para a sua pretensão de buscar a reeleição em 2022. Então, de certa forma, até natural que ele tente fazer acenos, só que isso complica muito, né, o trabalho ali de fazer a sustentação técnica e defender o que cabe de fato dentro do orçamento complica muito para a equipe econômica, né? O presidente está vendendo uma coisa que, na verdade, não se sabe se será viável de fato. Muito bem. Só para a gente entender o trâmite em relação ao Bolsa Família, o governo vai chegar a uma conclusão em relação a esse valor e manda o projeto para o Congresso precisa aprovar, é isso, né, Diana? É isso, tem algumas peculiaridades, porque o governo vai precisar mandar uma proposta de emenda à Constituição para mexer numa outra despesa obrigatória, que são os precatórios, para abrir espaço no orçamento e conseguir fazer a ampliação do Bolsa Família. A ampliação do Bolsa Família não estará nessa PEC, ela vai num outro texto, né, uma medida provisória. Nessa medida provisória, que tem vigência imediata, não vai ter o valor. O valor exato varia de família para família, tem algumas famílias com mais integrantes, então elas recebem mais, e tem uma peculiaridade porque tudo isso precisa ser feito ainda esse ano. A lei eleitoral proíbe que haja uma mudança significativa em políticas sociais, por exemplo, em ano eleitoral. Em relação a esses precatórios, né, que o Paulo Guedes disse que é um meteoro, né, usou uma frase ali importante, devo, não nego, mas pago quando der. O porquê essa frase do Guedes? É justamente ele está tentando encontrar meios de financiar o programa social e seria justamente por tentar encontrar uma maneira de racionalizar esse passivo tributário da União? Então, essa frase do ministro Paulo Guedes pegou muito mal, porque, sobretudo no Brasil, essa é uma frase tipicamente dita por quem é caloteiro, mas o ministro afirma e reafirma que o parcelamento dos precatórios não é um calote. Então vamos lá, por partes, né? O que é um precatório? É uma dívida que o governo tem, a União tem, com contribuintes, com famílias, pessoas físicas, empresas e até estados e municípios. Depois de perder uma ação judicial, o governo não pode mais discutir esse valor, tem que pagar. O que aconteceu nos últimos anos? A União, ela tinha uma postura de não buscar o acordo na justiça. Então, sempre que ela perdia, era depois de já ter levado aquele processo até as últimas consequências. E, em geral, essas sentenças ficavam muito significativas, com mais correção monetária, juro, então virou uma bola de neve. Essa fatura começou a chegar nos últimos anos, o valor dos precatórios teve um aumento muito significativo. Nesse ano, eles já estão acima de 55 bilhões, e para o ano que vem, quando o judiciário mandou a fatura, o governo se mostrou surpreso, né? 89 bilhões de reais. Uau. É muita coisa. Isso consumiu todo o espaço que tinha, toda a margem de manobra que o governo possuía para fazer alguma política adicional, né? Aumentar o Bolsa Família é a principal delas, no orçamento de 2022. O que é a PEC que o governo quer propor? Ideia que já foi discutida no ano passado e já havia enfrentado muitas resistências. É parcelar esse passivo. Para quem tem um precatório a receber de até 66 mil reais, nada mudaria, recebe o dinheiro na bucha. Entre 66 mil e 66 milhões, teria uma regra de transição até 2029. Então, assim, nos próximos 8 anos, sempre que o orçamento total dos precatórios passar um percentual específico, que ainda está sendo definido, da receita corrente líquida, esses precatórios também poderiam ser parcelados em até 10 anos. E os precatórios acima de 66 milhões, esses vão ser sempre parcelados em 10 anos, independentemente de já ser depois de 2029, independentemente desse corte, se a despesa estiver muito alta.
O Estadão fez uma entrevista com o ex-ministro da Fazenda, Mailson da Nóbrega, e ele fala que isso tem uma repercussão muito ruim para o país como um todo, porque a dívida judicial é uma dívida líquida e certa, não tem mais discussão em torno desse passivo, tem que pagar. E se o governo se recusa, não é se recusa, mas ele quer impor as condições de pagamento, qual é a segurança que o investidor que compra títulos do Tesouro Nacional e financia o governo terá de que as condições com as quais ele comprou o título vão ser honradas? O que impede de a regra mudar no meio do jogo, né? Então, isso gerou muita turbulência, muitas críticas a essa medida, só que tem também o lado do governo, que de fato é muito difícil encaixar 90 bilhões de precatórios num orçamento que já é muito enxuto. E o Congresso vai ser o grande árbitro, né? Vai ser um teste de fogo para o governo, se ele vai ou não conseguir aprovar essa PEC. E na cabeça do Guedes, conseguindo financiar os precatórios, ele usar essa sobra, digamos, não é uma sobra, né? Porque é uma dívida, como você muito bem disse, que o governo tem que ir lá e tem que pagar. Mas ele contava, digamos, com esse espaço para poder financiar outros programas do governo. Existe essa associação, Diana? Existe. São duas questões aí. Uma é questão prática, porque, de fato, se o governo não conseguir aprovar essa PEC para parcelar os precatórios, não tem como tirar do papel a ampliação do Bolsa Família. Pelo menos não com as regras atuais que a gente tem de teto de gastos, a não ser que decidam, né, flexibilizar o teto. Mas aí isso já seria outra discussão e outra potencial crise, né? Agora, o governo também usa isso como uma narrativa política, né? Para justamente mostrar a escolha de Sofia entre precatórios e a ampliação do Bolsa Família, justamente para conseguir reduzir essas resistências. Entendi. Esse ano é um ano de inflação acima do teto, né? Inflação alta. Isso também pode ensejar novas aventuras para um orçamento de 22, já que vai ser um orçamento atrelado, né, teto de gastos atrelado a esse patamar de inflação. Vai abrir também espaço para mais gastos? Sim e não. Explico. É porque a inflação que vai corrigir o teto de gastos em 2022, de fato, ela ficou mais elevada. Então, isso permitiu uma ampliação maior do teto de gastos. Funcionaria para abrir uma folga, uma super folga para o governo, digamos assim, se a inflação tivesse desacelerado no segundo semestre, o que não aconteceu. E aí qual que é o problema? Até o final do ano, a gente vai ter uma inflação também elevada. E essa inflação do ano fechado vai corrigir boa parte das despesas do governo. Com isso subindo, o espaço do teto vai ser não completamente, mas uma boa parte dele vai ser exaurido com essas despesas que são obrigatórias. Então, o que era para ser uma folga favorável ao presidente Jair Bolsonaro no ano que vem, ela encolheu muito. Muito bem, essa é Diana Tomazelli, ela é repórter do Estadão em Brasília, repórter do Broadcast. Diana, vamos acompanhando. Obrigado aqui pelas explicações aqui para os nossos ouvintes. Um abraço para você. Obrigada. Jair Bolsonaro e seus ministros tentam colocar em funcionamento o novo Bolsa Família a partir de novembro, ou seja, logo após o fim da última parcela do auxílio emergencial. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que não há conversas para instituir um novo Bolsa Família. Segundo o parlamentar, o Programa Social de Transferência de Renda do governo será feito por meio de uma medida provisória e não via proposta de emenda à Constituição. Em reunião na residência oficial do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, 4 ministros do governo tentaram convencer os chefes do Legislativo sobre a necessidade de aprovar a PEC para mudar as regras sobre pagamento de precatórios. Sem essa aprovação, o governo teme que não tenha recursos para pagar o aumento do programa. Hoje, para ser considerado em situação de pobreza e extrema pobreza e apto a receber o benefício, a renda tem de ser entre R$ 89 e R$ 178 por membro da família. No novo programa social proposto pelo governo, a ideia é elevar essas faixas para cerca de R$ 100 no caso de extrema pobreza e aproximadamente R$ 200 para o critério de pobreza.
E para entendermos mais esse cenário e falarmos sobre os desafios em torno do novo Bolsa Família e seu patamar financeiro, nós convidamos aqui para uma conversa o economista Marcelo Neri, da FGV Social. Tudo bem, Marcelo? Tudo ótimo. Marcelo, se pensarmos no lado social, ter um aumento de 100% do benefício é muito bom, mas economicamente a conta não fecha. A estratégia é mesmo jogar para a torcida? Dizer que tentou, mas foi barrado pelo Congresso Nacional? Não sei se a estratégia política é essa. Eu acho que pode ser que passe alguma coisa mais generosa, entre aspas. Basta lembrar que em 2 ocasiões anteriores, como por exemplo na definição de um 13º para o Bolsa Família em 2019, só foi concedido em 2019, tinha sido anunciado na campanha eleitoral, e depois na concessão do auxílio emergencial pleno no ano passado. O governo foi generoso nesse processo, emplacou esse processo, só que eu acho que nesses 2 casos, assim como talvez no caso que a gente está analisando agora, há um problema que não é só o custo fiscal, mas a instabilidade que você introduz no fluxo de caixa dos beneficiários do Bolsa Família. Quer dizer, não sei se a gente está falando de um aumento permanente no Bolsa Família, porque as formas de financiamento em cima de precatórios têm sido discutidas, não são formas permanentes. Então, além de sinalizar mal para o mercado, e às vezes é um custo que você tem que incorrer, mas eu acho que talvez sinalize uma certa instabilidade para as famílias, e instabilidade é ruim em si. Eu acho que, se a gente analisar as séries históricas do Brasil, não só recentes, mas dos últimos 30 anos, tem muita instabilidade vinculada a ciclo eleitoral, e eu acho que talvez a gente esteja introduzindo um nível de instabilidade que por si só não é boa, se forem reajustes, mudanças que não vieram para ficar, como essas 2 citadas, pelo menos. A ideia do governo para ter esse dinheiro é parcelar as dívidas com precatórios. Quais são os riscos dessa medida? É uma solução ruim? Eu acho que é ruim em 2 planos. Primeiro, é uma certa pedalada, né? Num certo sentido, não é uma regra convencional, você está improvisando para lidar com um teto de gasto que incide sobre o Bolsa Família, não incide sobre educação e saúde. E, por outro, pelo fato de não ser permanente, né? Você resolve o problema por 1 ano, talvez não por coincidência um ano eleitoral, né? Então, talvez a pegadinha seja essa. Não é que o governo vai jogar para a plateia, ele vai efetivamente fazer o gol no tempo regulamentar de eleições e vai abrir o flanco para ter reduções futuras. Quer dizer, se a gente olhar para as séries de pobreza no Brasil dos últimos 30 anos, você vai ver uma sincronia perfeita. Se fosse um marciano olhando para as séries, ele adivinharia todos os anos que tem eleição, que a pobreza sempre cai, ela sempre sobe em anos eleitorais, e eu acho que talvez a gente esteja diante de uma situação como essa, de uma instabilidade produzida pela política pública que deveria estar reduzindo essa instabilidade. Então, acho que é uma instabilidade produzida e talvez o objetivo dela possa ser estar em sintonia com o ciclo eleitoral. A gente sabe que qualquer aumento no Bolsa Família é importante do ponto de vista social, principalmente neste momento de pandemia que tivemos um aumento das pessoas na faixa da pobreza e extrema pobreza. Há como promover esse aumento sem mexer em pontos nevrálgicos da economia? Eu acho que o Bolsa Família tem um grande mérito de ser um programa muito bem focalizado, então ele atinge em boa parte os mais pobres. É o programa de transferência de renda que tem mais essa capacidade de chegar a quem mais precisa. Agora, eu acho que tem um certo improviso, eu acho que tem várias discussões relevantes, eu não estou vendo uma discussão de fundo, o que vai ser o Bolsa Família 2.0, etc., com o nome que for. Acho que até tem discussões acontecendo, só que o que eu tenho visto, principalmente nesse último anúncio, né, é que é uma coisa muito improvisada. Até o próprio nome que está se aventando, auxílio, você perde um pouco essa ideia desses programas que você dá o peixe, mas também ensina a pescar.
Eu acho que a fonte de inspiração do nome até talvez seja o auxílio emergencial, que foi uma política que foi importante pelo ser aplicado numa situação de emergência da pandemia, mas foi muito improviso, que não é bom para nenhum tipo de agente, seja os pobres, sejam, vamos dizer, os atores do mercado. Há uma proposta de dar um bônus de R$200 para quem conseguir um emprego registrado. Para alguns especialistas, essa medida poderia contribuir para o aumento da informalidade, pois quem recebe 400 não vai querer receber 200. Isso faz sentido para você? Eu acho que, vamos dizer, a ideia de você ter um incentivo, uma rampa para a pessoa querer ascender ao emprego formal é uma direção que faz sentido. Agora, o diabo mora nos detalhes. Eu vejo muito improviso, assim como, vamos dizer, prêmios por performance escolar, que já foram aplicados em outros lugares, aqui mesmo no Rio de Janeiro já foi feito. Eu acho que é uma direção boa, só que muitas vezes ela não é bem feita, ou é muito mais uma peça de propaganda do que um programa realmente robusto, né, na escala do problema. Me parece que as ideias que estão aparentemente vencendo são ideias mais oportunistas, mais levadas pelos políticos e menos pelos técnicos. Isso talvez se justifique pelo calendário, né? Marcelo, já que o Bolsa Família passará por uma reforma, inevitavelmente, o que seria importante mudar no programa para que ele seja mais eficiente? Eu acho que, de um lado, o que a gente falou de ter fontes de financiamento sustentáveis, eu acho que isso é importante. Pelos nossos cálculos, se você com mais 40 bi, que é mais ou menos dobrar o valor do Bolsa Família, um pouco mais do que isso, você conseguiria ter recursos para, no melhor dos casos, superar a pobreza extrema no curto prazo. Assim, se você der exatamente aquilo que as pessoas precisam, dando mais para quem tem menos, etc., eu acho que o volume de recursos que a gente está falando são recursos suficientes para isso. Agora, eu acho que sempre recursos para os pobres, na situação atual, como você disse, são bem-vindos. Agora, muito de uma coisa boa não é necessariamente uma coisa muito boa se você não consegue manter isso. Então, é preciso ter regras claras para todos os agentes, e me parece que tem um grau de improviso que não é favorável ao programa e principalmente para os mais pobres. Nós conversamos aqui com o economista Marcelo Neri, diretor da FGV Social. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado aqui pela entrevista. Obrigado, um prazer. Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 5 de agosto de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Júlia Corá e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi e o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Escreva pra gente no e-mail podcast@estadão.com. Um abraço pra você e até mais.